Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nunca é fácil, né? Trazer a palavra do Senhor. A gente tem vontade de correr, tem vontade de desistir de tudo, mas não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor, né? E Deus, Ele falou muito comigo através dessa palavra. E quando o pastor Eduardo, ele está dando assim, livros da Bíblia, né? Para a gente estar estudando e resumindo e trazendo para ele. Aí Deus já tinha falado para mim, né? Para ler em Eclesiastes. Aí ele chegou aqui e falou para a gente estudar. Eu falei, eita glória! Eu falei assim, é de Deus, porque a gente, né, tem que despertar. Eu vou estar lendo aqui, tá? Eclesiastes 3. Versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, é tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear, e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Somente até aqui. A palavra já está dizendo, né? Eu fui estudar, aí eu fui descer Eclesiastes, né? Eclesiastes foi um livro escrito pelo rei Salomão, que ensina que existe tempo para cada coisa, né? Às vezes na vida, a nossa vida às vezes é tão corrida que quando nós pedimos algo para o Senhor, queremos que Ele faça na mesma hora. Só que o Senhor, Ele faz no tempo dele. Não adianta a gente ficar frustrado, a gente ficar ansioso, porque a ansiedade não é de Deus. Às vezes a gente fala assim, acho que Deus já esqueceu, nem vai fazer mais. Mas Ele age no momento certo e no tempo dele, né? Então aqui a palavra do Senhor fala que tudo tem um tempo determinado, né? Há tempo da gente se juntar e há tempo da gente se espalhar. Tem tempos que a gente tem que falar e tem tempos que a gente tem que ficar mais quieto. Às vezes o inimigo, ele nos oprime tanto que às vezes a gente tem vontade de gritar, só que Deus, ele fala pra gente fechar a boca e ficar calado. Igual fala a palavra do Senhor, Êxodo 14, 14, que Ele vai pelejar por nós e nós vamos nos calar. Glória a Deus. E aí, às vezes a gente tem vontade de falar assim, eu não aguento mais, eu vou desistir, e Deus fala para você não desistir. Deus, ele fala para nós continuarmos. Deus, ele fala para nós marcharmos na presença dele, né? E às vezes aconteceram mais situações e eu tive vontade sim de sair da igreja, eu tive vontade de desistir. Mas aí eu olhei e falei assim, não é o tempo ainda, porque não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Porque Deus, ele age no tempo certo. E às vezes a gente passa por situações que é Deus nos provando para nos fazermos uma pessoa melhor. Ele nos quebra, ele nos amassa, mas tudo tem um propósito. Então há um tempo determinado para todas as coisas, né? E aí eu falei, não é o tempo de eu sair, porque Deus não é o tempo de eu sair ainda. No tempo dele eu vou sair, mas ainda não chegou essa hora. Às vezes a gente quer as coisas para ontem. Fala assim, Deus, fecha assim, ora e fala, Deus, eu quero para ontem, eu preciso disso
agora, nesse momento. Só que não é assim que Deus faz. Peraí, Deus está falando. Glória a Deus, aleluia. Deus, eu quero que faça agora, só que não é no tempo dele, é o tempo, não é do nosso jeito, é do jeito dele. Ou seja, queremos as coisas para ontem, mas não é assim que funciona, né? Eu escrevi aqui. Tudo tem um tempo determinado. Queremos as coisas do nosso jeito, só que não é do jeito dele. Às vezes nós nos frustramos e ficamos ansiosos porque não conseguimos o que nós queremos. Não é o desejo do nosso coração, é o desejo de Deus, porque tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é nosso soberano, Ele é sobre tudo, né? Sobre todas as coisas. Nós devemos colocar tudo nas mãos dele, né? Assim, nós tem época que a gente vai chorar, tem época que a gente vai dar risada, tem época que a gente vai viver em guerra e tem época que a gente vai ficar na paz. Essa paz, mas não é aquela paz, né, que a gente vai, nós temos que buscar, mas tem tempo que a gente chega na igreja triste, chorando, mas às vezes não é com ninguém, é os problemas que a gente tem na vida, na família, no trabalho, em todo lugar. E aí tem aquele tempo que a gente está rindo de tristeza. Às vezes eu dou risada quando eu estou nervosa, eu dou risada. Porque para mim não responder para a pessoa, então eu dou risada, né? Então eu prefiro dar risada. Então é muito difícil assim eu ficar triste totalmente. Então eu falo assim, em vez de eu responder, eu pego e dou risada, que daí a pessoa vai achar que eu estou achando graça, que eu não estou nervosa, mas por dentro às vezes eu quero pegar a pessoa, mas não é, né? Do meu jeito, é do jeito dele. E aí Deus, Ele fala para nós esperarmos, porque Ele vai fazer, né? Assim como fala no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Se nós não esperarmos e fazer do nosso jeito, da nossa maneira, não vai ser bom. Temos que fazer no tempo de Deus, porque há um tempo determinado para todas as coisas. E entregarmos tudo nas mãos do Senhor, como diz o Salmo 37:5, que foi a palavra de abertura e confirmou no louvor. Então, se nós entregarmos tudo na mão do Senhor, esperar nele, Ele vai fazer. Então não é no tempo nosso, é no tempo do Senhor. Quando ali Moisés passou por Israel, o povo passou ali 40 anos no deserto. Então tudo tem um tempo, né? Eles ficaram 40 anos ali para eles aprenderem que Deus, Ele é soberano. Eles murmuraram, eles reclamaram. Então não é da nossa maneira, é da maneira do Senhor. Então por isso que fala, há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de se juntar, há tempo de plantear, há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de curar pode ser uma cura espiritual, né? Então às vezes você pode estar passando por uma luta muito grande. Então há tempo de cura da sua cura espiritual se nós buscarmos ao Senhor. Verdadeiramente deixar tudo na mão dele e esperar, como diz o Salmo 40, com paciência no Senhor Ele vai fazer. Então é tempo de curar, tempo de cura espiritual, tempo de buscar o Senhor, tempo de nos ajoelharmos, dobrarmos os nossos joelhos, tempo de orarmos, tempo de vigiar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de falar, eu tiro que é o momento que nós temos que ter um particular com o Senhor e falar para Deus, e não falar para o vizinho, falar para o amigo. Nós temos que tirar esse tempo para falar para o Senhor, fechar a porta do nosso quarto em secreto, dobrar o nosso joelho e falar somente para o Senhor, porque Ele vai nos dar a resposta certa. É Ele que vai nos direcionar o que fazer, como agir e no tempo dele.
Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Se ele não quiser fazer, ele não vai fazer. Mas ele vai continuar sendo Deus. Se ele abrir a porta, ele vai abrir no tempo certo. Se ele fechar, é porque ele quis fechar. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Às vezes, que nem lá no meu serviço, as meninas ficam falando pra mim assim: você tem que ser cozinheira, você tem que cozinhar. Assim, no tempo de Deus vai dar tudo certo, Deus vai fazer, vai bradar. Não é no meu tempo, é no tempo dele. Eu falei assim: enquanto eu estiver aqui e Deus me capacitar, porque é Ele que nos capacita, aí eu faço. Então, quando chegar o tempo de eu fazer, eu vou fazer. Mas por enquanto eu vou continuar no meu serviço, fazendo o que Deus determinou eu fazer. E tempo de chorar e tempo de rir, né? Tempo de saltar de alegria e tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de procurar é tempo que a gente tem que procurar o Senhor, né? E tempo de perder, nós vamos perder o quê? A nossa vida lá fora, porque é muito melhor vivermos em comunhão, vivermos dentro da casa do Senhor, do que ficar lá fora, porque é uma vida perdida. Então é melhor a gente ficar dentro da casa do Senhor. Então eu prefiro estar dentro da casa do Senhor do que ficar no mundo lá fora, porque que nem diz a palavra do Senhor, que lá fora já é do maligno, né? Ele quer aqueles que estão dentro da casa do Senhor. Então é tempo de buscar e tempo de orar. É tempo de termos um encontro verdadeiramente com o Senhor. É tempo de nós fecharmos a porta do nosso quarto verdadeiramente, dobrar o nosso joelho, tempo de vigiar e tempo de orar. Amém, igreja? Glória a Deus! Eu escrevi assim, ó: nenhuma fase dura para sempre, elas servem para nos moldar. Nenhuma prova, ela vai durar para sempre. Às vezes as provas vêm que é para nos capacitar, para nos ensinar, para nos moldar, igual eu falei, para nos quebrar. Porque às vezes o nosso testemunho pode servir para alguém. Às vezes Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Ana, ela teve a Penina, né? Ali do lado dela. Se ela não tivesse a Penina, será que ela ia orar do jeito que ela orou? Será que ela ia buscar como ela fez, como ela buscou? Ela não iria. Ela não iria até o templo. Então, cada um tem uma Penina na vida, né? Cada um tem aquela pedra no sapato que fica ali pinicando. Vem aquela prova, às vezes você acha que está tudo bem, mas não está. E você acha que está... E aí vem aquela prova para você poder buscar mais. Então é tempo de quê? De você buscar mais ao Senhor. Às vezes você acha que está tudo bem, só que não está. Tá aquela maresia, aquela coisa boa, mas não está. Então às vezes acontecem as coisas que é para a gente poder parar e pensar. Ou não que a gente esteja fazendo algo errado, mas parar e falar assim: será que está acontecendo isso por quê? O porquê de estar acontecendo isso? Está faltando alguma coisa. Então está faltando o quê? A gente orar mais. Então é tempo de orar e de buscar o Senhor verdadeiramente, né? Então é tempo, que nem eu falei, da gente fechar a porta do nosso quarto e clamar ao Senhor, porque Ele é o único que nos dá a resposta certa de tudo que acontece. Não adianta a gente contar para ninguém, é só para Ele. Então devemos clamar ao Senhor e buscar Ele verdadeiramente. E entregar, né? Tudo na mão dele, porque Ele vai fazer. Ele pode fazer. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele fizer, Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Bem? Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo de amar. O que é o amar?
você falar, né? Que você ama aqui quem está dentro da igreja, que nem eu falo, que nem está todos aqui. Agora, e amar o seu inimigo lá fora, né? Você não pode odiar, você tem que amar. Você não pode falar assim, eu odeio ele. Não, tem que amar. Agora, assim, essa bênção, né? Essa pedra, tem que orar por ela, né? Então, há tempo de odiar. Odiar, eu não vou colocar odiar, porque odiar é uma palavra muito forte. Então, há tempo de amar. É tempo de amar quem está lá fora. Quem morador de rua, ir nos hospitais, fazer o ID do Senhor. Então, é tempo de amar, buscar as pessoas que estão lá fora. Porque aqui dentro é fácil, né? Eu falar que eu te amo, é fácil. E lá fora? Aquelas almas perdidas, né? Que estão lá fora. E há tempo de saltar de alegria, né? Que é quando vem a vitória e a gente vai saltar de alegria. Então, vem a luta, né? E logo mais vem a vitória. Então, tem a luta e tem a vitória. É a fase do videogame, né? E vem uma prova, aí você passa de fase, aí vem outra prova e você vai passando de fase. E assim vai. Então, há tempo de alegria, há tempo de rir e de chorar. Amém? Então, que nós venhamos descansar no Senhor, como diz o Salmo 40, porque a nossa vida ela é feita de contrastes, né? Como eu falei, tem choro, tem riso, tem guerra, tem paz, mas se nós buscarmos o Senhor verdadeiramente, Ele vai fazer, porque tudo tem um propósito nas nossas vidas, né? Nada acontece sem a vontade do Senhor, porque se às vezes acontece é porque Deus está requerendo algo. E o algo que Ele quer é que nós buscamos Ele verdadeiramente e deixamos as coisas lá fora. Deixar de olhar para o homem e olhar somente para Jesus, independente da situação. Nós devemos olhar sempre para Ele, porque é Ele que nos escolheu para estar aqui, né? Para estar adorando Ele. Ele, como eu falei, Ele é um Deus soberano. Ele é o dono de tudo, é o dono do ouro, da prata. É Ele que nos sustenta, é Ele que caminha contigo, que pega, né, nas nossas mãos, nos dando força, nos levantando todos os dias para trabalhar, para ir para a escola, né? Que Ele venha visitar os corações de vocês, que Ele venha dar forças para vocês, né? Para passarem pelas semanas, para levantar para ir trabalhar. Que Ele venha segurar nas nossas mãos, porque se não fosse Ele que nos dá saúde todos os dias, é Ele que cuida, é Ele que nos guarda, é Ele que nos leva em segurança para as nossas casas, então é Ele que nos guia todos os dias, né? Nos livra do homem salteador, do sanguinário, é Ele que nos capacita todos os dias. Porque se não fosse Ele segurar nas nossas mãos e nos dando força todos os dias, nós não estaríamos aqui. Então tudo é no tempo dele. Teve um tempo que nós ficamos lá fora e no tempo dele, Ele nos trouxe de volta para a presença dele. Ele nos resgatou. Então Ele fez tudo no tempo dele. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade e a sua salvação.